gente tem falado sobre visão, e não podia ser diferente, eu queria continuar nessa temática. Não sei ainda quando que a gente vai parar essa temática, mas eu ainda sinto de Deus que nós temos mais algumas coisas a falar sobre visão. E eu queria hoje falar com vocês sobre, dando continuidade ao que a gente começou, né, que se eu não tiver esperança, eu não vou ter visão. E aí eu tenho que tomar cuidado com a minha esperança para não ser contaminada pelo medo. E o medo acabar atrapalhando a minha esperança. E eu não tendo esperança, não ter visão de Deus para a minha vida. E eu queria hoje falar sobre a sequência disso. Sem a visão de Deus, eu não consigo ser grato a Deus. Para ser grato a Deus, eu preciso de uma visão. As pessoas, às vezes, falam sobre fé, né? E muito comumente, popularmente, tem se falado sobre fé. Fala-se na perspectiva de que eu tenho que ter fé, e então eu tenho que ter fé. Mas fica sem concretude, sem uma base, sem uma estrutura. E quando a gente passa por momentos, e tem momentos que nós temos dúvidas, aí o pessoal nos acusa que a gente não tem fé. Ah, você não tem fé, então por isso você não vai receber a sua promessa, Deus não pode fazer um milagre. E aí, além de eu me sentir menor, porque eu não tenho fé, eu ainda me sinto acusado, que eu sou o culpado de eu não poder ter o milagre de Deus na minha vida. Mas acontece que é aquilo que a gente percebe, o medo vai contaminando esse processo. E o medo é sempre presente. O medo sempre está presente. E ele vai atrapalhando para que eu mesmo não consiga crescer e ir mais além. E aí a culpa não é de Deus e não é minha, é o medo. O medo é uma das armas que o diabo mais utiliza para trabalhar a vida de cada um de nós. Talvez se perguntasse para o diabo, qual é a arma que você não poderia perder? Ele diria de cara, o medo. Então as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, são tudo ferramentas que o inimigo vai se utilizando para impedir a gente de crescer, de prosperar. E eu queria falar sobre essa sequência hoje. A gente vem falando sobre aquela frase de Voltaire, né, que a esperança é um alimento da alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. E aí, se eu não tiver esperança, eu não vou ter visão. Porque o medo está contaminando, está sendo um veneno, está envenenando a minha alma, a minha esperança. E isso atrapalhando a minha visão, se eu não tiver visão, eu não vou ser grato a Deus. Só é grato a Deus, só consegue ter essa atitude, é uma atitude, é um padrão alto, é um desafio para cada um de nós. Todas as vezes que você vai deitar, imagino que acontece o mesmo com você que acontece comigo. Nós vamos deitar e a gente começa a fazer um mapa de tudo que a gente pensou, a gente fez, a gente trabalhou naquele dia, a não ser que você esteja tão cansado que você deite e dorme na mesma hora, né? Porque é muito difícil. Mesmo que a gente está muito cansado, a gente faz uma retrospectiva, né? E nisso tudo vai contaminando a nossa mente e a gente começa a ter um sono ruim, começa a ter uma noite mal dormida, e aí isso vai somatizando na nossa vida. Nós não temos uma disciplina regular, nós não temos uma alimentação saudável, nós não temos um momento de espiritualidade, de meditação com Deus, nós não temos um sono bem dormido, né? Tudo isso vai se somatizando e vai envenenando a nossa alma. E ser grato a Deus é um padrão que exige de nós confiar além das circunstâncias. Eu queria compartilhar com vocês um texto de Lucas, Lucas capítulo 17.
Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17 diz assim, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus no caso, passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto eles iam, ficaram limpos, foram curados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos 10? E os 9? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante esse texto, eu queria que você pensasse comigo sobre essa questão de ser grato a Deus. Sêneca, que é um filósofo muito antigo, ainda da Grécia, ele declara que só os espíritos bem formados são capazes de cultivar a gratidão. Ou seja, necessita que eu me esforce e também me empenhe nesse processo, no processo de ser grato a todas as coisas e grato a Deus. O texto começa falando que Jesus veio pelo caminho, ou seja, ele está entre duas províncias nesse momento. Você pode olhar no mapa na sua Bíblia, ele está entre duas províncias e ele acaba de atravessar o Rio Jordão. Ele está na região ali de Jericó. É muito interessante isso, porque na região de Jericó, quem já foi a esse local, é um lugar extremamente árido. Deserto, ainda hoje, se você for visitar Jericó, é um lugar bem deserto. E deserto em Israel não é areia, não é aquela cena romântica de filme, um deserto, aquelas dunas de areia, não. Em Israel não, deserto é pedra. Pedra e mais pedra, só tem pedra. Seco. Por que esses 10 leprosos estão nessa região? Porque, na época, os leprosos não podiam conviver com a sociedade, eles tinham que ficar num lugar retirado. E, pela lei, quando alguém se aproximasse deles, tinham que gritar rapidamente: leproso, leproso, para que a pessoa não se aproximasse dele. Era a lei, e isso exigia, E eles, então, se aproximam de Jesus e guarda-se uma distância aqui, pelo que a gente percebe no texto, há uma distância, e a princípio Jesus não está referindo-se a eles, mas quando eles começam a se referir a Jesus, Jesus percebe que são leprosos, porque aí tem uma indumentária de leproso, numa roupa normal, Então ele imediatamente sabe o que eles estão querendo. E o que ele faz? Ele não chama, não impõe as mãos, não chama os irmãos, vamos fazer aqui uma oração, fazer um círculo em cima dos leprosos, vamos orar por eles. Não faz nada disso. O que ele diz? Vai e mostra-te ao sacerdote. A princípio pode ser assim meio bobo, por que ele fala isso, Mas também por causa da lei, para declarar que a pessoa não é mais leprosa, ela tinha que ser atestada pelo sacerdote que ela não era mais leprosa. O leproso tinha que ter um atestado pela lei, pela autoridade, que seria o sacerdote, que não é um médico, mas era assim naquela época, Então ele atestava que aquela pessoa, ela aparentemente não é mais uma pessoa leprosa. E aí começa a nossa discussão nesse texto. Aqui começa o nosso ponto. A questão da gratidão, ser grato a Deus ou não ser grato a Deus. Eu entendo que a sociedade hoje,
está nos empurrando para nós cada vez mais sermos duros, críticos, secos, frios. Na nossa Constituição brasileira, já contaram lá, 90% da Constituição fala sobre os nossos direitos. E menos de 10% fala sobre os nossos deveres. Quais são os nossos deveres? E isso é complicado. Acontece em todos os lugares, né? Nas melhores famílias. Eu acho que é interessante porque a gente fala na Constituição sobre direitos e esquece dos deveres. Então, o que acaba acontecendo conosco? Nos torna uma geração mimada, a geração mimimi, né? Que mais pensa nos seus direitos e esquece que tem deveres. Sabe aquela piada na internet que o cara chama o zelador do prédio, né? E fala, olha, tem um problema na minha pia. E aí o zelador do prédio sobe para ver o apartamento, né? Ele está pensando, houve a pia está vazando, houve um problema de encanamento, está transbordando a água. E ele chega, então, no apartamento e olha, né, para a pia e aparentemente não vê nada. Ele fala assim, qual é o problema na pia? Ele fala assim, não, a pia. O senhor não está vendo a pia? Aí ele, sim, estou vendo a pia. O senhor não está vendo? Ela está cheia de louça. Aí ele, sim, estou vendo, ela está cheia de louça. Então, e ela já está aí uma semana. E o zelador, mas como? Não estou entendendo. A louça está aí há uma semana, qual é o problema que está uma semana aí? Não, porque na minha casa eu deixava a louça e no outro dia já não tinha mais, já estava resolvido. E eu botei a louça aí, já tem uma semana que eu estou botando prato, botando copo, tudo, e não limpa, não é autoclean. As pessoas estão vivendo esse tipo de visão hoje, que reclamam muitas vezes por questões que são pequenas, porque já não mais estão acostumadas a botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. É interessante esse momento porque a gente vê que muito da ingratidão ela vem como fruto das nossas decepções pessoais. Por causa das nossas decepções pessoais, nós acabamos fomentando e alimentando a ingratidão. E quando a gente menos espera, um processo psicológico, nós nos vemos como murmuradores. Murmuram o tempo todo, reclamam o tempo todo. E passa a ser uma rotina na nossa vida. A gente reclama porque está sol e está calor hoje, aí reclama porque está nevando e está frio, aí reclama porque está chovendo e não está bom. E tudo nós acabamos reclamando porque há uma decepção, há uma angústia que está contaminando a nossa alma. O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 21, diz assim, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O texto fala, Paulo aqui em Romanos 1, ele fala que as pessoas têm um conhecimento de Deus. E hoje muita gente tem o conhecimento de Deus. Mas isso não é o suficiente para fazer com que essa pessoa tenha uma postura diferente diante da vida. Ela tem o conhecimento de Deus, mas ele diz, mesmo eles tendo esse conhecimento de Deus, eles não glorificaram a Deus como Deus. Como glorificar a Deus como Deus? É reconhecer, Deus, eu sou limitado. Aqui está o meu limite. Aqui está a minha capacidade. Não é muito, eu confesso para você, eu sou humano. Né? O senhor já sabe que eu sou humano, o senhor me criou. E eu estou aqui confessando, estou no meu limite.
Isso é começar a entender que nós precisamos da ação de Deus a cada momento. É interessante porque essa semana, eu ouvindo a doutora Ana Beatriz Barbosa, é uma psiquiatra, ela é excelente nessa área da psicologia, da psiquiatria, e ela hoje é famosa, mas começa por aquele livro que ela escreveu sobre a psicopatia, né? Mentes Perigosas. E ela diz que pela neurociência se descobriu uma coisa interessante. Pessoas, quando eu vi isso, eu fiquei assim, animado, né? Entusiasmado. Mas pessoas que expressam uma fé, uma religiosidade sincera, verdadeira, na hora que ela está ali orando, rezando, expressando a sua fé diante de Deus, ela foi bem universal nesse sentido. Hoje, pelo maquinário, né, que expõe na cabeça da pessoa, tudo, eles conseguem ver aqui no lóbulo frontal que essa área se ilumina, acende. E ela fala assim, olha, eu sempre tive uma certa dificuldade, né, com a questão, né, a medicina acaba levando muitas pessoas a caminhar para um lado do ateísmo, né, como se tudo a medicina pudesse resolver, né. A psiquiatria também não fica longe disso, principalmente porque falam que você não pode misturar psicologia com religião, e muita gente, por causa disso, acaba desacreditando de tudo, né. E ela fala assim, eu não vejo como uma pessoa que, sinceramente, eu estou falando de uma pessoa sincera, não é uma coisa falsa, não é uma coisa fingida, mas uma pessoa sincera, que está se comunicando com Deus e o lóbulo frontal acende, para a gente ver isso no aparelho, eu acho que isso é uma prova de que Deus existe. Deus não faria uma parte do nosso cérebro, do nosso lóbulo frontal acender-se, se não fosse para estar se comunicando com Deus. E é interessante aqui porque o texto de Romanos vai dando justamente nessa visão. As pessoas têm conhecimento de Deus, mas têm dificuldade de glorificar a Deus, dar graças a Deus por Ele ser Deus. E ele continua porque ele fala que isso vai atingindo o raciocínio, diz Paulo, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, os sentimentos e a razão das pessoas estão sendo cada vez mais contaminadas à medida que ela não tenha mais, dentro da sua vida compartimentada, da sua rotina, não há mais espaço para Deus. Consequentemente, não há espaço para dar graças a Deus. No Novo Testamento, você tem uma grande quantidade de momentos que fala sobre dar graças, e nesse momento a palavra de dar graças é Eucaristia, no grego. Mas 90% é dar graças a Deus. Existem apenas 3 momentos que aparecem dar graças aos homens, ser grato ao meu próximo, ser grato ao outro que me ajuda. E é interessante porque é um desafio de ser grato, agradecido às pessoas que estão acompanhando a mim. Às vezes ela não pode resolver o meu problema, mas só por ela estar do meu lado, já é importante. Olha, eu não sei como resolver isso, mas eu estou com você. Eu não sei como nós podemos chegar a um resultado diante dessa questão, mas eu estou aqui. Isso é importante a nós cultivarmos no nosso dia a dia e nos relacionarmos frente a isso. O texto fala sobre darmos graças a Deus, agradecermos a Deus. E voltando agora para o texto de Lucas, capítulo 17, você vê que são 10 leprosos que estão desanimados, estão vivendo no deserto, estão isolados e já não têm muita perspectiva de vida, porque é ficar nesse lugar e dali morrer.
Essa é a perspectiva de futuro que eles tinham nesse momento. Diz que eles vão diante de Jesus. Então, acende uma chama de esperança aqui. Eles vão a Jesus e estão nesse ato dizendo: Jesus, faz alguma coisa comigo, age na minha vida. E Jesus, de longe, fala para eles: vai até o sacerdote e se mostra a ele. Todos eles são judeus, eles sabem o que significa isso. Ir ao sacerdote para que ele ateste que você está curado. Mas eles não estão curados. O interessante desse texto é que ele fala: vai ao sacerdote e mostra-se a ele para que ele ateste que você está curado, mas eles não estão curados. Mas eles têm fé e eles vão. A gente sempre critica esse texto, porque eles não tinham fé. Não, os 10 tinham fé, porque eles vão. Quando Jesus fala, vai e mostra-se ao sacerdote, eles podiam olhar e falar: mas mostrar o quê? Eu estou doente, eu estou leproso, continuei leproso. Mas eles fazem esse ato de fé, eles vão em direção ao sacerdote. E o texto diz que indo eles, ou seja, já estão a caminho, a gente não sabe qual é a proporção do caminho, se eles estão na metade do caminho, já estão chegando lá, mas indo eles percebem que estão curados. Eu imagino esse momento que eles estão indo ao sacerdote e agora eles percebem que estão curados, não estão mais leprosos. E fica aquela coisa: mas e agora? Eu vou ao sacerdote, eu volto para Jesus, e, né, o que eu faço agora? Né? Se tivesse um iPhone, tira uma foto aí, faz um selfie que eu estou curado. Mas o texto deixa claro que, indo eles, percebendo que estão curados, somente um volta. Um volta, contrariando a ordem de Jesus. Jesus vai e se mostra ao sacerdote. 9 fazem isso. Mas um volta. Volta para glorificar a Deus. Glorificar ao Senhor. E eu vejo aqui 4 obstáculos que nos impedem de nós glorificarmos a Deus diante das circunstâncias. A primeira coisa é que muitos de nós somos abençoados, mas poucos são agradecidos. Nós não temos esse incentivo e não somos educados a agradecermos. Agradecermos quando a pessoa está nos ajudando, agradecermos quando nós conseguimos uma pequena vitória. Às vezes, nas nossas pequenas vitórias, nós temos dificuldade de ver o processo para alcançarmos a grande vitória que nós almejamos. Se pensarmos sobre uma visão de planejamento, né, são metas. Cada meta alcançada é uma pequena vitória, até atingir o objetivo que é a grande vitória, que é o nosso grande objetivo. Ser grato a Deus, fica claro aqui que só um foi grato a Deus. Só um teve coragem de reconhecer que Deus curou a ele e volta para Jesus para agradecer. Se a gente pensar que matematicamente, 10% só é que tem essa característica de ser grato a Deus. Eu vejo aqui que é difícil para mim e para você reconhecermos que Deus é a fonte de muitas das coisas que nós temos hoje. Às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem e a gente pensa que realmente foi a força do nosso braço. Bom, eu estudei, eu me preparei, eu juntei dinheiro, eu trabalhei, e aí eu tenho isso. Mas quem te deu capacidade para estudar? Quem te deu forças para trabalhar? Quem te deu condições para ter êxito no seu trabalho? Não é Deus? Reconhecer a Deus como fonte das nossas bênçãos, muitas vezes a nossa rotina passa desapercebido.
E mais, quando eu reconheço que Deus é a fonte, eu adoro a Deus. Eu adoro ao Senhor porque Ele fez da minha vida algo que é singular. Eu e você somos singulares. Não existe ninguém no mundo inteiro igual a você. A gente às vezes até se olha no espelho e fala, ainda bem, né? Porque sou feio para entender, né? Mas não é isso, você é singular, existem características que são únicas, estão em você. E se a gente pensar que existem hoje quase 8 bilhões de pessoas no mundo, se nós pensarmos quantos bilhões de pessoas já passaram por esse mundo, quantos milhões de nascimentos estão acontecendo nos nossos dias, e você começa a perceber que você é único, então Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Isso me leva a adorar a Deus e testemunhar das metas que eu alcancei, que são pequenas vitórias alcançadas em Deus. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui como grande obstáculo é a questão da necessidade de ter a gratidão como memória. Se eu não tiver na minha memória, no meu coração, como diz lá, né, que o texto de Romanos, que fala que, deixa eu ler aqui, Romanos, ele diz, obscurecendo-lhes o coração insensato, ou seja, o meu coração, a minha razão, a minha capacidade de racionalizar as coisas, fica obscurecida. Eu perco a memória de ser grato a Deus, porque eu não sinto. O grande problema do psicopata é que ele não sente. Ele não tem sentimentos pelo outro. Ele não sabe o que é sofrer. E a psicopatia, então, é fazer o outro sofrer para ele ver, então é assim quando perde um braço? Sim, é assim quando quebra a perna? E é assim que ele pensa. Mas ele é incapaz de sentir dor, remorso, amor pelo próximo. Ele é incapaz disso. E qual é o grande problema do psicopata? Ele comete sempre os mesmos erros. Você pensa, ele é burro. Não. Muitas vezes são inteligentes. Mas como ele não tem sentimentos, ele não guarda na memória aquelas experiências. Não guardando isso na memória, porque ele não tem sentimentos, parte da nossa memória, ela está encharcada de sentimentos. Você pense bem. Lembre-se de uma coisa boa que aconteceu esse ano. Aí você vai, aquela situação. Por quê? Porque te emocionou aquela situação. Agora, lembre-se de uma situação que foi ruim esse ano. Aquele problema. Por que você lembra daquilo? E é imediato. Porque houve uma emoção vinculada àquele momento. Se eu não tenho sentimentos, eu não tenho memória. E esse é o grande problema do psicopata. E esse é o grande problema que nós estamos visitando nos dias de hoje. Nunca foi tão atual a palavra de Deus num contexto que está nos empurrando a uma psicopatologia. Nos empurrando a não termos sentimentos, não termos memória e não sermos afetados por aquilo que está acontecendo, seja bom ou seja ruim. Principalmente quando é ruim, eu fico cada vez mais crítico. Fico cada vez mais distante daquilo que seria o objetivo de adorar a Deus, de reconhecer a Deus e confiar nas mãos de Deus a minha vida para que Ele pudesse transformar tudo. É interessante porque esse único leproso que volta, ao voltar, o que acontece? Aonde está a concentração da sua fé, da sua razão?
está no milagre ou no autor do milagre? Ele volta porque ele colocou a sua fé no autor do milagre. Muitas vezes nós estamos presos e imbuídos numa questão de ação e reação, né? Muito mecânico, muito matemático, muito físico, né? E a gente fica sempre imbuído, né, na reação, o milagre. E a gente se prende ao milagre, mas não é para se prender ao milagre, é para se prender ao autor do milagre. E quando ele volta para dar graças a Deus e se prostrar diante de Jesus, ele está se prendendo ao autor do milagre. E isso é um desafio. A maioria das vezes as pessoas hoje nas igrejas elas estão imbuídas só em receber o milagre. Elas querem o milagre. E, de novo, uma visão mimimi, né? Muito mimada, que ela vem em busca do milagre. Ela recebe o milagre e ela esquece de Deus. Não há essa ação contínua de ser grato a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. E quando a gente começa a pensar em dar graças ao autor dos milagres da minha vida, você tem um milagre só na sua vida? Eu tenho vários. Quando eu nasci, a gente brincando no domingo passado na porta da igreja com as crianças, os bebês, né? Quando eu nasci, o médico chegou para minha mãe e falou assim, não vai viver uma semana. E a minha mãe ficou apavorada, meu Deus, ele vai morrer? Vai morrer, ele não vai viver uma semana. Depois de uma semana que se passou, o médico veio de novo no quarto da minha mãe, imagine o terrorismo, né? Aí chega no quarto, né, e fala assim, olha, viveu. Mas nunca vai falar e vai ser retardado. Bom, falar eu falo pra caramba, né? Até várias línguas, né? Se sou retardado, ainda não sei ainda, estou pensando, né? Mas dar graças a Deus, dar graças ao autor do milagre é um desafio que se propõe continuamente na minha e na sua vida. Muitas vezes nós só nos prendemos ao milagre, esquecemos o autor dos milagres que já fez vários milagres na minha e na sua vida. Se você pensar friamente, e esse é o desafio que eu quero deixar para você hoje. Pastor, o senhor não sabe o quão ruim está a minha situação hoje. Eu não sei. Deus sabe. Mas eu penso com você uma coisa. Houve momentos que você poderia não ter sobrevivido para chegar até aqui? Houveram. Houveram situações que tinha tudo para dar ruim, sabe aquela coisa? Tudo para você não estar aqui hoje. Houveram. E aí você percebe, essas coisas aconteceram. Foi um milagre, foi uma intervenção de Deus? Deus interviu naquele momento? Sim, interviu. E aquele Deus que interviu naquelas circunstâncias, naquelas situações do passado, para você chegar aqui, ele disse, bom, agora você chegou aqui e se lascou, tá bom? Agora, daqui por diante, você pega o ônibus errado e se vira por aí. Será que é Deus agiria assim comigo e com você? Não. Mas quando a gente tem essa dificuldade, nós estamos pensando assim. Quando a gente começa a pensar no autor do milagre, a gente começa a falar assim, mas Deus fez tantos milagres na minha vida, me ajudou tantas vezes, Ele vai continuar me ajudando. E essa situação vai passar. É começar a pensar no autor do milagre, não no milagre. O milagre não é o mais importante. O mais importante é o autor do milagre. Porque Deus podia falar assim, tá bom, você quer esse presente? Toma, está aqui. Mas não fala mais comigo. Será que você gostaria de receber o presente? Provavelmente você disse, bom, então eu não quero mais esse presente. Eu prefiro continuar falando com Deus e continuar no processo aí, porque, né? E esse é o grande desafio nosso hoje.
O terceiro obstáculo que eu vejo aqui, nesse processo de ser grato a Deus, né, é que Deus avalia as nossas atitudes. Deus está sempre avaliando as minhas atitudes, sejam elas de gratidão ou de ingratidão. Deus está avaliando o meu processo. Quantas vezes a gente está passando por uma situação e a gente não é capaz de render graça a Deus por aquilo que nós estamos passando. E de repente Deus está esperando somente que eu faça isso. Porque aí eu aprendi a lição. Porque aí eu começo a focalizar a minha fé não mais no milagre, no autor dos milagres. E aí quando eu faço isso, tudo muda. Porque as circunstâncias não podem impedir o projeto de Deus para a nossa vida. Tudo isso é mudado. Os 10 leprosos, eles tiveram uma atitude de fé. Acho que isso é importante. Eles saíram do lugar onde estavam e foram até o sacerdote. Isso é fé, eles não tinham sido curados. No meio do caminho é que eles são curados. Eles tiveram uma posição de fé. Mas eles não tiveram a posição de voltar e dar graças a Deus. Agradecer pelo autor do milagre. 9 foram embora. Ou seja, 9 ficaram só com o milagre, foram curados. Eu imagino que muita gente vai receber bênção de Deus, vai ser curado e vai para o inferno curado. Vão ter muitas pessoas saudáveis no inferno. Mas isso não impediu elas de ter um relacionamento com Deus, serem gratas a Deus. O objetivo é somente a cura? É só isso que você quer? É só o presente? Ou você quer algo mais, você quer um relacionamento? E é interessante aqui porque o samaritano, que historicamente a gente sabemos que os samaritanos eram tidos como um povo de segunda classe, né? Eram estrangeiros, sendo judeus, tá? Sendo estrangeiros na própria terra, foi o único que expressou gratidão a Deus. Voltou e deu graças. E por último, eu foco nesse ponto. Quarto e último obstáculo. Quando eu não sou grato, eu impossibilito a continuidade. É o duro ouvir isso, mas quando eu não sou grato, eu estou impossibilitando da continuidade do processo. A gratidão, ela possibilita bênçãos maiores. A gratidão, ela possibilita uma continuidade do processo de bênção na minha vida. Quando eu não sou grato, porque estou irritado, estou cansado, estou triste, estou magoado, estou decepcionado, eu tenho que dar o break. E mesmo não ser da minha vontade, do meu agrado, aquilo que está acontecendo, eu tenho que ser grato a Deus. Eu tenho que entender que este é o melhor de Deus para a minha vida. E aí você vai dizer, poxa Deus, mas se esse é o melhor de Deus para a minha vida, tá mal, hein? Porque eu estou muito mal aqui, né? Mas imagine que podia ser muito pior. A gente nunca imagina que podia ser muito pior. Muitas coisas estão acontecendo conosco, comigo e com você, mas se não fosse a intervenção de Deus, seriam fatais. Seriam totalmente destruidoras na minha vida e na sua vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não faz isso na minha e na sua vida, porque existe a graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Quando esse um volta, ele dá continuidade à bênção. E é interessante isso, porque Jesus falou assim, mas tinha 10, só voltou 1, né? Fez aquela matemática, né? Só voltou 1, então ele avaliou. Mas é interessante que ele não tirou a bênção, percebe?
Ah, só voltou um, então vou tirar a bênção dos 9, pronto, estão leprosos de novo. Não, eles foram curados. A bênção que Deus deu não vai ser retirada. Mas ele pergunta, só voltou um. E esse é o samaritano. O cara não abriu a boca, mas já sabe que o cara é samaritano, porque ele conhece a história de cada um de nós. A gente passa por alguma circunstância, a gente pensa que Deus não está vendo o que eu estou passando. Deus não está sabendo. Eu tenho que escrever um e-mail para Deus. Deus, um e-mail aqui, ó, é uma carta aqui, desabafa, eu estou passando por esse problema, não sei se o senhor percebeu, né? E está difícil a situação. Será que eu tenho que passar e-mail para Deus? Deus está vendo. O samaritano voltou, ele falou assim, mas só o samaritano voltou? E sabe a nacionalidade, sabe os problemas, sabe as angústias, sabe as dificuldades, sabe tudo o meu e ao seu respeito. Mas o que eu falo aqui que chama a atenção, o que ele diz para o samaritano? O que ele fala para o samaritano? Ele fala, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dos 10, só um foi salvo. Os 10 foram curados. Os 10 foram abençoados. Mas só um foi salvo. Não basta ser curado. Não basta ser abençoado. O mais importante é ser salvo. Ser transformado. E só o samaritano recebeu isso. Ou seja, pela ótica dos humanos, né, as pessoas me dizem assim, esse é o que menos possibilidades tem de ser uma pessoa salva. E foi o único salvo. Eu imagino que vai chegar no céu, vai dizer, muita gente vai dizer, olha, fulano não vai para o céu. Mas chegar, vai estar de cara com fulano, vai tomar um susto. Você aqui, e você também. Deus está fazendo coisas ao nosso redor para que eu e você possamos reconhecer que é Deus e não mais outra pessoa, nem ninguém, que pode resolver os meus problemas. Quando o samaritano volta e dá graças a Deus, ele permite a continuidade da bênção. Ele recebe uma segunda bênção. Agora vai para casa, porque agora você está salvo. O que é o mais importante. Os outros vão se apresentar ao sacerdote, vão para casa, porque estão curados, mas não estão salvos. Então, existe uma fé para receber bênçãos materiais, mas existe uma fé para receber a salvação em Cristo Jesus. Só Jesus pode salvar a mim e a você. Quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber que Deus não é injusto. Ele curou os 10, Ele abençoou os 10. Quando um volta e dá graças, Ele dá uma segunda bênção. Isso é justiça de Deus. Ele espera que eu e você tenhamos atitudes, tomemos atitudes. A ação de Deus é fazer o bem. Ele não esperava que todos voltassem. Ele abençoou os 10. Mas quando um volta e dá graças, reconhece, mostra esperança, mostra gratidão, ele dá uma segunda bênção. Ele continua abençoando. E por último, que isso nos ensina que a gente não deixe de fazer o bem. Que nós continuemos a fazer o bem sem olhar os porquês, os paraquês, as consequências, as circunstâncias. Mas façamos o bem, porque Deus sempre está ao nosso lado. Quero ter um momento de oração com você, que a gente possa confiar no Senhor, entregar o nosso coração. E eu queria convidar você a colocar no altar de Deus a sua circunstância, o seu problema, a sua dificuldade,
reconhecendo que é Deus e mais ninguém que pode mudar tudo isso. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por estarmos em tua casa, abrigados, aninhados debaixo das tuas asas inquebrantáveis. Reconhecemos, ó Pai, que se não fosse a tua mão, nós não estaríamos aqui nesse momento. Acontece que muitas são as decepções, muitos são os problemas, muitas são as dificuldades que nós passamos. E todas essas decepções, essas dificuldades, vão se acumulando no nosso coração e vão gerando uma psicopatologia. Nós vamos nos tornando frios, insensíveis, e temos dificuldade de reconhecer nas pequenas coisas a mão de Deus. Precisamos, ó Pai, dessa ação, dessa graça, desse mover do Teu Santo Espírito no nosso coração, sendo o nosso coração transformado. Eu quero te pedir agora, Pai, que esteja transformando vidas. Transformando, ó Pai, todos os presentes, transformando aqueles que estão ouvindo essa palavra através da internet. Alcance onde quer que essas pessoas estejam. No carro, no trabalho, em casa, no hospital. Mas essa ação transformadora de Deus possa transformar de tal forma que assim como esse samaritano, ele possa se levantar e ir de novo para a vida, ir para casa, ir para os seus negócios, ir para o seu trabalho, de cabeça erguida, porque existe a mão de Deus transformando a cada um de nós, a cada dia, a cada manhã, transformando o nosso coração. Recebe, ó Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Transforma e traz ao nosso coração uma visão de gratidão. Que nós possamos nos descontaminar desses valores, da influência do mundo hoje e termos uma visão de sermos gratos, reconhecendo que é Deus e mais ninguém, é Deus e somente Deus que pode mudar e transformar todas as coisas. A Ele seja dado todo louvor, toda honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que a bênção de Deus seja presente na nossa vida. Que ao decorrer dessa semana a gente possa reconhecer nos fatos corriqueiros, nos fatos mais irrisórios, nas situações mais desapercebidas, você possa enxergar Deus. Deus falando, Deus fazendo, Deus transformando a vida de cada um de nós. Deus te abençoe. Uma boa semana com Cristo Jesus.